Esse vídeo resumo foi baseado na aula de hemorragias digestivas da disciplina de Princípios Gerais da Prática Clínica. Meu nome é Anacleto Braga, sou da turma 31 de Medicina da Univasf. Dos pontos abordados, vamos falar um pouco dos sinais e sintomas, hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa, úlcera péptica, varizes de esôfago, lesão aguda da mucosa gastroduodenal, síndrome de Mallory-Weiss, diverticulose, hemorroidas, ectasias vasculares e divertículo de Meckel. Para iniciarmos o assunto, vamos primeiro identificar o que seria a hemorragia digestiva, Trata-se do sangramento intraluminal, originário do trato gastrointestinal, e a hemorragia digestiva pode ser dividida em alta ou baixa, dependendo da região onde ocorre o sangramento. Vale lembrar que os três pilares da hemorragia digestiva se dá pela localização, a quantidade e a etiologia. Os principais sinais e sintomas da hemorragia digestiva são a hematêmese, melena, hematoquesia, enterorragia e sangramentos ocultos. Vale lembrar ainda que hemorragias digestivas geralmente têm um quadro limitado, certo? 90% das vezes ela cessa sozinha, mas mesmo assim os pacientes devem ser enquadrados como alto risco. Vamos falar um pouco da hematêmese, um dos primeiros sinais e sintomas da hemorragia digestiva alta. Trata-se de vômitos com sangue, no popular, explicando, 20% dos casos são queixas equivocadas. Isso a gente deve se atentar porque existem alguns simuladores da hematêmese, certo? Trouxe aqui uma lista do lado, que um dos simuladores seria sais de ferro, bismuto, carvão, corantes, beterraba, vinho, estase gástrica, sangue animal, que é consumido através da alimentação, traumas orofaringianos e a pistache, uma vez que sangramento nasal não é sinal de hematêmese. O melena também é outro sintoma bem comum quando se trata de hemorragias digestivas. Trata-se basicamente do sangue digerido das fezes, certo? O sangue não é um sangue vivo, é um sangue já digerido e decomposto pelas bactérias intestinais. Essas fezes terão aspecto em borra de café. Ele é comumente descrito pelos pacientes como em borra de café ou em piche. Pode ocorrer por vários dias, mesmo após a interrupção do sangramento, tá ok? E usualmente, quando o paciente tem melena, trata-se de um sangramento mais importante, de maior volume. Geralmente acima de 400 ml no trato gastrointestinal, entre 6 e 8 horas para ocorrer a digestão e, de fato, se consolida o melena. E a partir de 50 a 100 ml de sangue digerido, já podemos observar alterações nas fezes, com escurecimento e etc. Abaixo dessas quantidades vai ser difícil ser detectado nas fezes e possivelmente não seria percebido pelo paciente a ocorrência de melenas. Destaquei aqui que sinais de maior sangramento significam uma abordagem mais intensa, ou seja, se tiver mais sangramento, teremos mais melena, então mais perda sanguínea, mais contratempos aí na saúde do paciente. A hematoquesia muitas vezes confundido com melena e com enterorragia, Só que vamos simplificar. A hematoquesia seriam rajadas de sangue vivo nas fezes, certo? Não é uma quantidade grande, certo? Não é uma quantidade importante de sangue, porém ela vai ser visível lá nas fezes e o sangue não vai estar digerido, tá? Então, usualmente é um sangue vermelho vivo e vai ser identificado lá na superfície das fezes. É mais comum na hemorragia digestiva baixa, certo? Principalmente quando se trata de hemorroidas. E na hemorragia digestiva alta pode ocorrer? Pode. Mas apenas se tivermos uma quantidade significativa de sangue, geralmente acima de 100 ml, acima de 1 litro de sangue digerido. E também tem o fator do trânsito intestinal. O paciente deve ter essa quantidade de sangue ingerida, pelo menos, e estar com o trânsito intestinal acelerado para poder não dar tempo de digerir o sangue nas vias gástricas e sair ainda com aspecto de vermelho vivo.
Caso contrário, seria escuro ou então se tornaria um melena. A enterorragia, basicamente, são fezes constituídas do próprio sangue coágulo, certo? Pode vir, às vezes, o paciente defeca, entre aspas, apenas sangue. Então, esse tenesmo que ele sente, essa vontade de defecar, de evacuar, que ele sente, às vezes, é só o sangue, tá ok? E sempre é de grande volume, geralmente acima de 1 litro, e trata-se, geralmente, também de uma hemorragia digestiva baixa. O sangramento oculto, como a gente... autoexplicativo, né? Uma origem inicialmente desconhecida, certo? Só que como é que a gente vai desconfiar que o paciente está tendo um sangramento oculto? A principal suspeita seriam anemias e neoplasias, certo? Se o paciente for um paciente em tratamento neoplásico ou então já tivesse sido diagnosticado com neoplasia, podemos suspeitar de sangramento oculto, anemias igualmente, tá? Pacientes idosos com hemoglobina abaixo de 7, sempre devemos suspeitar de sangramento oculto, ok? Os casos agudos não alteram a hemoglobina nem o hematócrito, ok? Apenas nas situações crônicas, onde o paciente vai desenvolver uma anemia mais severa devido à perda de sangue oculto por muito mais tempo. E vamos falar da localização, tá? Como é que a gente sabe diferenciar quando a hemorragia é digestiva alta ou digestiva baixa? Tem um ponto anatômico que a gente usa para separar e dividir, chamado ângulo de Treitz, certo? Que aqui na imagem a gente pode ver exatamente onde a seta vermelha está apontando. Ali está o ângulo de Treitz. Toda a região proximal do ângulo de Treitz trata-se da hemorragia digestiva alta, certo? Geralmente 85% dos casos serão nessa porção. A hemorragia digestiva alta vai abordar o esôfago, o estômago e o duodeno na região proximal do ângulo de Treitz, ok? Região distal do ângulo de Treitz, teremos a hemorragia digestiva baixa, que vai englobar ali o intestino delgado, o cólon, o reto e o ânus, certo? Hemorragias digestivas baixas correspondem a 15% das hemorragias digestivas. Vamos falar um pouco sobre a hemorragia digestiva alta, tá? Como eu expliquei, trata-se da região proximal ao ligamento de Treitz, esôfago, estômago e duodeno basicamente. Tem uma incidência de 50 a 100 a cada 100 mil indivíduos por ano, certo? A mortalidade é de 4 a 10%. Lembrar que a idade, quanto mais idoso o paciente, maior o risco de mortalidade, certo? E geralmente autolimitada. Algumas fontes trazem 80%, 90%, ainda não tem exatamente um consenso dependendo do autor, mas o importante é destacar que ela é autolimitada. E a apresentação dela, como eu havia mencionado, geralmente é em hematêmese, melena, hematoquesia, dependendo da quantidade de sangue digerido, né? Lembra daquela observaçãozinha? E sangramento oculto. E novamente destaco que os pacientes sempre serão classificados em alto risco, por mais que o sangramento seja limitado. A etiologia da hemorragia digestiva alta, temos uma pequena classificação aqui em mais frequentes, menos frequentes e raras. Vou abordar as mais frequentes nesse slide, que seriam a úlcera gástrica, a úlcera duodenal, ela está destacada aqui porque ela é a mais frequente das mais frequentes de todas, e varizes de esôfago, a síndrome de Mallory-Weiss e a lesão aguda da mucosa gastroduodenal, certo? E aqui, só para não deixar de mencionar, as menos frequentes seriam as ectasias vasculares, gastropatia hipertensiva, neoplasias e dualfói. Das mais raras, vão ocorrer sangramento por úlceras de esôfago, duodenite erosiva, fístula aortoentérica, hemobilia, doença de Crohn e causas não identificadas. Ou seja, a gente consegue acender ali o alarmezinho de que, geralmente, a etiologia da hemorragia digestiva alta será identificada, será diagnosticada por se tratar de uma causa frequente ou menos frequente, uma vez que dificilmente não vamos conseguir chegar ao diagnóstico. Vou falar um pouco da úlcera péptica, né? Úlcera péptica engloba ali a região gástrica e duodenal, certo? A duodenal é bem mais frequente do que a gástrica, ocorrendo em 31,4% dos casos de hemorragia digestiva alta, tá ok? Ou seja, é a mais frequente de todas, da etiologia da hemorragia digestiva alta, certo? E também existem alguns fatores que predispõem ao aparecimento dessa úlcera péptica. H. pylori, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais,
o uso de álcool, o uso de anticoagulantes, especialmente a rivaroxabana, certo? E o estresse do paciente também vai ocasionar, vai favorecer o aparecimento de úlceras pépticas. Usualmente, o sangramento de úlceras é precedido por sintomas e tem a solução espontânea, certo? Eles cessam espontaneamente. Porém, vamos destacar que as úlceras sangrantes não aparecem subitamente, ok? O paciente vai vir reclamando já de um longo período de sintomas dispépticos, de azia, esse tipo de coisa, ok? E só relembrando aqui um pouco a anatomia, geralmente as artérias que são responsáveis pelo sangramento das úlceras seria a artéria gastroduodenal, quando a úlcera é duodenal, e geralmente essa é a mais volumosa, certo? Ela ocasiona um sangramento mais importante, de maior volume. E as artérias gástricas esquerdas e direitas, responsáveis pelas úlceras gástricas, certo? O sangramento das úlceras gástricas. Essas sangram menos do que as duodenais. Falando ainda da úlcera péptica, temos que a exudação do tecido de granulação na base da úlcera é um bom prognóstico, ok? Depois que a úlcera começar a cicatrizar, vai ocorrer aquela formação granulosa do tecido, né, de regeneração. Porém, esse tecido é muito friável ainda e pode ainda ocorrer os riscos de ressangramento, certo? Aí nessas horas é que aparecem aquelas chamadas lesões satélites, que são aquelas microlesões ao redor da lesão principal, né, da úlcera principal. Usualmente na borda da úlcera, né, ali onde a região está bem sensível, bem tracionada. E vamos chamar esse tipo de úlcera satélite, de duodenite erosiva satélite. As lesões agudas da mucosa gastroduodenal, elas vão ocorrer em situações sem histórico de sintomas que indicam a progressão dessas lesões, certo? Geralmente vão aparecer em forma de petequias ou erosões superficiais e difusas da mucosa, e mais comumente na região proximal, que é justamente ali aquela região onde envolve o fundo do estômago, a cárdia, onde ocorre a maior secreção de HCl e conversão de pepsina. Tem esse mnemônico AAAS, que seriam os fatores que mais predispõem à lesão aguda de mucosa gastroduodenal. Seriam os AIs, né, anti-inflamatórios, o uso de AS, álcool e o estresse. Essa lesão pode se manifestar como esofagite, né, em 3% das hemorragias digestivas altas, ou sangramento discreto, certo? E também pode se manifestar como gastrite, seria esse sangramento mais disperso, mas também discreto. Temos aqui a imagem do lado, imagem mais à direita, seria um exemplo de gastrite, né? A gente pode ver as lesões bem difusas e espalhadas, e bem discretas também, levemente avermelhadas. Enquanto na esofagite já temos uma lesãozinha maior, mais concentrada, mas com sangramento também discreto. A gente pode até perceber que ela já está bem cicatrizada, apenas as bordas que estão com aquele aspecto satélite que eu havia comentado anteriormente. As varizes esofágicas são responsáveis por 20 a 24% das hemorragias digestivas altas, certo? E a epidemiologia dessas varizes vão variar. Muitas vezes pacientes com cirrose hepática ou com ectossomose hepático-esplênica tendem a ter essa questão da hipertensão portal e desenvolver varizes esofágicas. Essas varizes cursam com a grande perda sanguínea, certo? Acomete geralmente o terço distal do esôfago, justamente na região ali onde ocorre a confluência das veias e artérias, tá ok? O sangramento pode ocorrer por erosão mecânica ou por erosão química da parede esofágica. Como eu mencionei, né? Esquistossomose, hipertensão portal, alcoolismo, doença hepática crônica, tudo isso vai corroborar para o desenvolvimento dessas varizes e, consequentemente, com o grau de risco de sangramento dessas varizes, né? Tem aqui um leve esquemazinho, um rápido esquema, que uma vez que ocorre o aumento da pressão venosa, vamos ter a diminuição da espessura da parede, ok? Com o turbulhonamento sanguíneo aumentado devido à pressão, vai favorecer o sangramento, tá? É recomendado o tratamento preventivo das varizes, mesmo que não esteja sangrando, ok? Devido à alta taxa de mortalidade que essa patologia pode trazer ao paciente. Então, uma vez identificado que o paciente possui varizes esofágicas,
já deve se proceder com a intervenção, né? A gente pode ver aqui até na imagem inferior, algumas varizes já clampeadas para profilaxia do paciente e evitar a hemorragia. A síndrome de Mallory-Weiss ocorre na junção gastroesofágica, certo? Vai ocorrer uma laceração da parede, seja uma lesão aguda da parede, e corresponde a 5 a 10% das causas de hemorragia digestiva alta, certo? A principal causa dessa laceração seria os vômitos repetitivos, tanto que alguns autores trazem essa síndrome como a síndrome do vômito repetitivo. Porém, é importante destacar que não apenas o vômito pode causar essa laceração. O álcool pode favorecer também, o uso de álcool vai sensibilizar a mucosa, pode possibilitar o aparecimento de vômitos também e, consequentemente, essa retroalimentação da causa principal. Gravidez também. Principalmente na hora do parto, o aumento da pressão abdominal vai favorecer o cisalhamento das paredes estomacais, certo? Essa síndrome é bem comum aparecer em pacientes jovens, principalmente se forem asmáticos, em decorrência do esforço respiratório intenso, né? A tosse também pode vir a causar. Pacientes que tenham praticado exercício intenso, né, exercício físico intenso, pacientes que podem ter sido submetidos a um RCP, ressuscitação cardiopulmonar. Isso pode levar à síndrome de Mallory-Weiss. Essa síndrome é de solução espontânea, certo? 90% dos casos ela vai ser cessada, mas é importante averiguar de que se trata a causa original do sangramento do paciente para poder manejarmos da melhor forma possível. Bom, agora vamos falar um pouco das hemorragias digestivas baixas, certo? Também temos essa classificaçãozinha entre mais frequentes, menos frequentes e raras. Das mais frequentes temos a diverticulose, as hemorroidas e a ectasias vasculares. Das menos frequentes, neoplasias e pólipos, divertículo de Meckel e doença inflamatória intestinal. E das mais raras, as úlceras de cólon e varizes de reto. A diverticulose seria a causa mais comum de todas das origens de hemorragia digestiva baixa, certo? Os divertículos, como a gente sabe, são aquelas saculações do intestino. Lá pode ocorrer o sangramento oculto em volumes baixos, ok? E esse sangramento não causa dor. Geralmente pode ser em decorrência do uso de anticoagulantes. Pacientes que possuem divertículos e faz uso de anticoagulante pode vir a ter a hemorragia digestiva baixa, certo? Vamos lembrar que diverticulose é diferente de diverticulite. Diverticulose não causa dor, trata-se apenas do sangramento dos divertículos, enquanto a diverticulite é uma inflamação do divertículo, né, das camadas do divertículo, e pode vir a cursar com peritonite, com dores e demais sintomas. Temos aqui a imagem mostrando de que se trata um divertículo. Ali na imagem no meio temos os divertículos intactos. Na imagem à esquerda já temos um divertículo sangrante e na direita temos ali uma imagem radiográfica de uma alça intestinal repleta de divertículos. As hemorroidas, elas podem ser internas ou externas, certo? Tratam-se de varizes na região perianal. Normalmente elas são indolores, certo? Com exceção nos casos em que ocorre trombos, certo? Se o paciente tiver varizes hemorroicas e essas varizes cursarem com trombo, o paciente vai sentir dor, certo? Vale lembrar que o sangramento retal é intermitente, porém de baixo volume, e a ruptura dos botões hemorróicos não vai causar dor, certo? Existe uma diferença entre hemorroidas e fissura anal. Fissura anal trata-se dessa imagem inferior, onde ocorre plicomas. Plicomas nada mais são do que formação de fibromas, que a gente chama fibroma sentinela. O atrito, principalmente das fezes, com esses plicomas vai causar uma dor intensa, certo? E eles podem cursar com sangramento, só que também de baixo volume. Então, muitas vezes o paciente chega no consultório relatando que tem hemorroida e sente muita dor. Na verdade, ele não tem hemorroidas, ele tem fissura anal, provavelmente, né? E toda vez que ele vai defecar ou fazer qualquer outra atividade, ele pode vir a cursar com dor e com sangramento. Esse sangramento também pode ser em gotejamento, certo? O paciente pode perceber que está sangrando
ao fazer a higienização ou então até mesmo nas roupas íntimas. As ectasias vasculares é uma causa menos frequente, porém ainda bem comum de isso acontecer. Existe uma síndrome chamada síndrome de Rayleigh, que nada mais é do que uma estenose aórtica cursando com a hemorragia digestiva baixa, certo? Essas ectasias vão ser fruto de problemas de coagulação, né? Lembrando que os fatores de coagulação são produzidos no fígado, com exceção do fator 8, fator de von Willebrand, e é justamente esse fator que vai ser afetado pela estenose da válvula aórtica. Uma vez que há aquele turbilhonamento na passagem sanguínea pela válvula, pode vir a cursar com cisalhamento desses marcadores de alto peso molecular, que são responsáveis pela fabricação do fator de von Willebrand. Seria o fator 8 responsável pela coagulação. Pólipos e neoplasias podem vir a cursar com síndromes obstrutivas. Geralmente essas síndromes são mais comuns do que o próprio sangramento. Porém, quando ocorre, os sangramentos desses pólipos e neoplasias são volumosos, certo? E usualmente o tamanho desses tumores também já são bem avançados, ok? E quando não, podem cursar apenas com sangramento oculto, ok? O divertículo de Merkel é um fator bem menos frequente também e mais recorrente em crianças, certo? Dificilmente você vai encontrar um divertículo de Merkel em um adulto. Eles são indolores, ok? E ocorre somente no intestino delgado. Trata-se de uma falha embrionária, certo? Durante a formação do feto, da criança. E existe uma regrazinha que chamamos de regra dos 2. Usualmente ela aparece aos 2 anos de idade, possuem 2 pés de distância da válvula iliocecal, 2 pés porque a metragem, a unidade de medida dessas regras internacional é americana, então eles usam os pés como unidade de medida, 2 polegadas de comprimento e em 2% da população. Aqui tem a imagenzinha mostrando como é o divertículo de Merkel, parece muito com um apêndice, porém na região mais proximal. E a quantidade, né? O paciente chega no consultório relatando hemorragia, doutor, estou vomitando sangue, doutor, estou defecando sangue. A primeira coisa que devemos fazer é tentar mensurar a quantidade de sangue perdido. Vamos perguntar ao paciente, a quantidade de sangue, foi um copo, foi uma colher, foi uma garrafa? Você consegue mensurar mais ou menos quanto sangue você perdeu? Dá para encher uma garrafa, dá para encher um copo? O que você acha? A partir disso a gente vai estimar a quantidade, né? Se o paciente relatou, doutor, eu estou fazendo cocô parecendo borra de café, ou seja, está cursando com melena. Para ocorrer uma melena, eu já devo ter mais ou menos a ideia de que o paciente perdeu pelo menos de 50 a 100 ml de sangue, certo? E também a gente deve se atentar às repercussões sistêmicas do paciente vista a perda sanguínea, né? Uma perda importante de sangue, o paciente vai cursar com ataque cardíaco, com hipotensão, com anemia, certo? E vale lembrar que, por exemplo, pacientes que fazem uso de antihipertensivos, por exemplo, o propranolol, ele vai reduzir o risco de sangramento em varizes esofágicas, por exemplo. Porém, caso ocorra um sangramento eventual de outras regiões, o paciente não vai ter essa repercussão taquicárdica por causa do fármaco, certo? Então é bom a gente sempre se atentar a isso. E a gente vai classificar a hemorragia no prontuário do paciente. Quando for hemorragia digestiva alta, ela será ou maciça, ou manifesta, ou oculta, certo? E quando for hemorragia digestiva baixa, ela também será ou maciça, ou lenta, ou oculta. A única diferença aí é nas fases intermediárias das hemorragias, né? Porque quando se trata de hemorragia digestiva alta, vamos tratá-la como hemorragia manifesta. E quando for digestiva baixa, é hemorragia lenta. E podemos também estimar a quantidade sanguínea. Temos aqui esse quadrozinho que eu trouxe para poder a gente ter mais ou menos uma ideia de como é que faz. Vamos classificar uma quantidade pequena quando a perda for menor do que 1 litro, né? E não houver repercussão no pulso do paciente, né? Na pressão sistólica. Moderada, a pressão do paciente já vai estar entre 90 e 100 e o pulso acima de 100, certo? E uma perda significativa entre 1 litro e 1,5 litro de sangue já. Quando for maciça,
A pressão arterial do paciente deve estar necessariamente abaixo de 90, o pulso acima de 120 e a perda sanguínea acima de 1,5 litro. Existem fatores de risco para a hemorragia digestiva, né? Devemos nos atentar mais e ter mais cuidado com os pacientes que são acima de 60 anos, pacientes que possuem doenças graves associadas, pacientes que passaram por hospitalizações frequentes, que cursam com hematêmese ou enterorragia de vulto, que possuem melena persistente, certo? Hipotensão ortostática também, pacientes com a pressão arterial sistêmica abaixo de 100 mg de mercúrio e pacientes com pulso acima de 100 batimentos por minuto. Pacientes que podem cursar com ressangramento ou que passaram por transfusões, que recebendo mais de 4 unidades de bolsa sanguínea, né, nas primeiras 24 horas ou acima de 8 horas após o ressangramento. O manejo do paciente vai se dar com a monitorização e reanimação, certo? Se se tratar de uma hemorragia autolimitada, fazemos apenas uma endoscopia em 24 horas para verificar se está tudo ok, ou se for necessário uma terapia definitiva, cirúrgica, etc. Se o sangramento for persistente, geralmente 20% dos casos é persistente, fazemos a endoscopia de urgência. Se conseguirmos localizar a origem do sangramento, realizamos a terapia definitiva. Se não for localizado, devemos prosseguir com procedimentos mais específicos, por exemplo, uma colonoscopia ou algo do tipo. Ok? Bom, pessoal, essas são as minhas principais referências. Espero que tenha ajudado a revisar um pouco para a prova e até a próxima. Tchau!